Sobre essa reunião que a Carol falou do governo federal com a Anvisa para definir as medidas contra a Ômicron, a gente vai conversar agora ao vivo com o ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Dirceu Barbano. Doutor Dirceu, muito boa tarde, obrigada por falar com a gente. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Daniel. Prazer é meu. Doutor, em relação ao passaporte da vacina, vamos começar por esse ponto primeiro, para essa exigência para viajantes, né, pessoas que vêm de fora do país. Qual que é a necessidade de uma medida como essa? Qual que é o impacto que ela pode ter na proliferação, ou seja, no aumento de casos da Covid-19 em relação a essa variante, a Ômicron? Primeiro, Marcela, eu vejo como uma valorização do ato de se vacinar, né? Então, na medida em que você passa a exigir que as pessoas que entrem no país estejam vacinadas, você dá um sinal claro de que a vacina é algo fundamental na política pública de controle e combate à pandemia de Covid, né? E depois é uma adaptação que eu considero importante, porque vai colocar o Brasil na mesma página de vários países ao redor do mundo que fazem isso. Tratam prioritariamente a vacina como a obrigação básica de controle na entrada nos seus países. O Brasil hoje exige a realização do teste de PCR, que pode ser inclusive o teste de antígeno. Para você ter uma ideia, eu voltei a semana passada para o Brasil e o que a gente vê é que aqui é muito mais fácil de entrar do que em qualquer outro lugar do mundo. Então, valorizar a vacina é importante. E dois, melhorar o controle na medida em que o controle hoje feito somente com o teste, além de gerar um desconforto para quem tem que vir ao país, abre uma possibilidade de você, daqui 2, 3 dias, tendo contato com o vírus, virar um vetor de disseminação desse vírus, né? Dirceu, a gente está em momentos muito próximos às festas de fim de ano, a possibilidade ou não de realização do carnaval, a preocupação com o Brasil receber tanta gente, ainda mais sem ter tomado a vacina. Eu gostaria que, como ex-presidente da Anvisa, o senhor detalhasse para a gente como que a Anvisa faz essas recomendações, o que ela leva em consideração e para chegar nesse nível de preocupação, de elaborar essa recomendação, por que ela é tão importante, por que ela precisa ser seguida? Bom, Daniel, primeiro porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ela tem a competência atribuída pelo Congresso Nacional para a realização do controle de fronteiras por portos, aeroportos e fronteiras terrestres em relação a viajantes e controle de doenças. E segundo, que ao fazer isso, a agência se conecta a todos os organismos que tratam de fazer a execução do Código Sanitário Internacional. E para a execução desse código, você trabalha com informações que são de natureza epidemiológica, você tem foco naquilo que é o controle prioritário do país e usa informações que são atualizadas quase que constantemente a respeito de como se comportam as doenças. No caso da Covid, a Anvisa tem autoridade para isso, é fundamental, porque tem conhecimento de como essa situação ocorre hoje em termos de controle ao redor do mundo e quais são as práticas desejáveis. Eu fico um pouco desconfortável de ver um governo que precisa marcar uma reunião desde o dia 26 e são órgãos do governo que poderiam se reunir a qualquer hora, em qualquer momento. Aí reúne, o ministro da Saúde está no Rio, a Anvisa só recebeu o convite hoje. Isso demonstra mais uma disfuncionalidade do governo em fazer aquilo que lhe cabe, o governo federal, que é fazer essa coordenação. E a Anvisa é o órgão-chave para isso, é o órgão que precisaria ser ouvido e pronto. Nós não teremos que discutir com o ministro da Justiça, com qualquer outro conhecimento que não seja o científico e o epidemiológico acumulado em torno do controle dessa pandemia para tomar essas decisões que teriam que ser encaradas de forma simples e tranquilas. Não são, porque há um comportamento muito ruim por parte do governo federal quando questiona se a vacina é melhor do que estar doente, questiona uma prática que tem sido adotada no mundo todo, que é a exigência para entrar em aviões, inclusive em voos domésticos,
de que as pessoas estejam vacinadas. Esse é um caminho muito tranquilo para um país que oferece a vacina de maneira gratuita nos serviços públicos de saúde. Com certeza. E lembrando, inclusive, que a Anvisa já tinha dado essa orientação, né, da exigência do passaporte da vacina e o governo não acatou agora essa nova reunião para saber se de fato eles vão fazer essa exigência. Um outro ponto que vai ser tratado é em relação à restrição à entrada de passageiros, de pessoas vindas de outros países do continente africano. Esse tipo de medida é efetiva? Quais são os critérios que têm que ser analisados na hora de tomar uma decisão? A restrição a determinado país? Marcela, então, esse é um ponto também importantíssimo e difícil, né? Porque você vê, todo mundo sabe que novas variantes surgirão, principalmente naquelas áreas do planeta onde há um contingente menor de pessoas vacinado. Então, é esperado que essas variantes surjam na África e vão surgir em algumas regiões da Ásia também, onde o número de pessoas vacinadas é muito pequeno. E aí, quando você passa a restringir a circulação dessas pessoas, vai se criando uma situação global de um apartheid que nenhum de nós deseja. Mas, de um outro lado, essas medidas, no momento da pandemia, elas acabam sendo importantes porque você tem condições de aguardar um pouco mais, sem a presença massiva da nova variante, as informações, como nós vimos agora há pouco com o Dr. Andrew dizendo, olha, mais 2 ou 3 semanas nós vamos saber se a vacina de Oxford ela é eficiente ou eficaz em relação a essa nova variante. Então, esse tempo que se ganha, ele é importante para que as autoridades possam medir melhor o que fazer diante de uma nova variante. Agora, no contexto global da pandemia, ela demonstra uma situação de muito desconforto, porque as variantes surgirão onde as pessoas ainda não receberam vacinas, e não é porque elas não querem, é porque não há vacinas disponíveis na África, e depois o mundo todo acaba segregando essas pessoas, impedindo a entrada delas. Do ponto de vista global, é difícil, mas do ponto de vista sanitário local, acaba sendo uma medida única. Disseu, quais são as fragilidades de se exigir apenas a testagem negativa de viajantes para entrarem aqui no Brasil? Então, quando você exige a vacina, Daniel, você está tendo a certeza que as pessoas que entraram, elas estão imunizadas contra o vírus. E isso dificulta muito a circulação do vírus por meio dessas pessoas. A grande diferença é que quando você exige só o teste, você consegue afirmar que a pessoa, naquele período de 72 horas, no máximo, que um teste RT-PCR garante, ela não tem o vírus. Mas isso não significa que ela não possa, imediatamente, no contato com o vírus, passar a circular o vírus aqui dentro do país. Além do que, muitas vezes, no momento em que se faz o teste, ainda você não tem, por mais sensíveis que eles sejam, a capacidade de identificação de uma eventual infecção. Então, é muito mais seguro. O teste é o segundo. Quando a pessoa não está vacinada, você cria uma outra barreira determinando que ela deve apresentar o teste. Agora, na medida em que as vacinas são eficazes e têm demonstrado isso ao redor do mundo, a exigência da vacinação é a primeira barreira, é a mais eficaz e é isso que tem sido aplicada no mundo todo. Doutor, a gente chegar e, de repente, adotar essas medidas depois dessa reunião do governo com representantes aí da Anvisa, a gente já não chega tarde se a gente, de fato, implementar essas medidas que a Anvisa quer? Nós, nessa pandemia, somos campeões em chegar tarde, né, Marcelo? Nós chegamos tarde com a vacina, essas medidas todas acabam sendo tomadas em tempos onde se arriscam vidas em troca de uma ineficiência na tomada de decisões, quando se abandona a perspectiva técnica e científica nessa tomada de decisões. Então, sim, é lamentável que um governo, para fazer que tenha que virar notícia, né? Nós estamos aqui discutindo uma reunião de governo e acaba virando notícia, uma reunião que não precisaria ter hora, momento marcado. Nós vivemos uma pandemia e o governo que diz que trata a pandemia como prioridade
aparentemente não consegue fazer uma reunião para tomar uma decisão que, do ponto de vista talvez burocrático, formal, ela tem algum grau de complicação ou dificuldade, porque envolve um ou outro ministério, mas do ponto de vista técnico, científico e epidemiológico, ela é absolutamente natural de ser tomada, como vários outros países tomaram na Europa e na América do Norte e outras áreas ao redor do mundo. Então, sim, chegamos tarde, lamentável. Liceu, sempre um prazer ouvir você aqui na CNN Brasil. Volte mais vezes ao Live CNN. Daniel, estou à disposição de vocês. Um abraço, Marcela.